Meus amados irmãos em Cristo, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Gostaríamos de trazer uma mensagem da parte de Deus para o seu coração, especialmente para as famílias que nos ouvem neste momento, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, do 47 ao 49, em que o Senhor Jesus nos diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meus irmãos, meus amigos, nós vivemos no melhor dos tempos e no pior dos tempos. Apesar dos grandes avanços e do conforto da modernidade, muitas famílias estão desmoronando. O mundo melhorou por um lado e piorou por outro. Nós vivemos na era da tecnologia e dos grandes avanços científicos, e por outro lado, os princípios morais estão sendo lançados por terra. A sociedade tem invertido os valores. Ao bem chamam mal e ao mal chamam bem. Ao certo chamam errado e o errado chamam certo. A sociedade tem invertido os valores. Escarnece a virtude e aplaude o vício. O casamento tem sido ridicularizado e banalizado por esta sociedade. A fidelidade conjugal está fora de moda. A família está perdendo o referencial da decência e do respeito. A violência está dentro dos lares. Então, diante de tudo isso, a pergunta que fazemos é: qual será o segredo para construir uma família estruturada que resista às crises da vida e cumpra o seu papel na sociedade? No texto que lemos, nós encontramos a resposta. Nesta parábola, Jesus nos ensina os princípios divinos para termos uma família bem-sucedida. O seu propósito é ilustrar a importância de colocar em prática os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E com base nisso, queremos falar sobre uma casa edificada sobre a rocha. Em primeiro lugar, meus irmãos, uma casa edificada sobre a rocha tem firmeza. Viver significa construir. Cada pensamento, palavra e obra é um tijolo que nós assentamos nessa construção. Nem todos os construtores são iguais. Alguns são sábios e outros são insensatos. Aparentemente, os dois construtores são semelhantes. A grande diferença entre eles não está na superfície, mas no alicerce. Assim, também acontece com os ouvintes da palavra de Cristo. Aparentemente, todos são semelhantes, mas há uma grande diferença entre eles. Uns praticam a palavra, outros não. Edificar a casa sobre a rocha significa ouvir e praticar a palavra de Deus. O segredo da firmeza da família está na prática da palavra de Deus. Assim como a tempestade, a crise vem sobre todas as famílias, sobre a família do rico, do pobre, do doutor, do analfabeto, indistintamente, vem para todos, né? Mas aquelas que estão firmadas na palavra de Deus resistem aos temporais. Então, Jesus fala daquele que ouve a palavra e pratica. E ninguém entende melhor acerca de família do que Deus, porque foi Ele quem inventou a família. Deus estabeleceu princípios que são o alicerce do relacionamento familiar. Sempre que o homem despreza esses princípios, ele se dá mal, ele quebra a sua cara. E muitos lares estão desmoronando por não levarem a sério a palavra de Deus. É importante entendermos, meus irmãos, que não é a abundância de bens que garantem a felicidade no lar, mas a palavra de Deus. Temos visto muitas famílias ricas e abastadas
se desfazendo, desmoronando diante das crises. Porque sem Deus tudo é inútil. A palavra de Deus diz no Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não estiver nesse negócio, se Deus não estiver à frente, se Deus não estiver orientando, conduzindo, construindo o nosso lar, tudo será em vão. O segredo da felicidade consiste em temer a Deus e andar nos seus caminhos. É isso que diz o salmista no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então a felicidade no lar está atrelada ao temor do Senhor. E temer o Senhor não é viver com medo de Deus, mas é respeitá-lo como Pai e levar a sério e esforçar-se para cumprir o que Ele nos diz na sua palavra. O que faz diferença não é o quanto a família tem, mas a forma como ela se relaciona com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, meus amigos ouvintes, uma casa edificada sobre a rocha tem firmeza, mas também uma casa edificada sobre a rocha tem segurança. Veja que chega o dia da prova, a torrente choca-se com violência contra a casa. Não obstante, as águas impetuosas e turbulentas não conseguem demovê-la, não conseguem destruí-la. Mesmo que lá fora a tempestade esteja assolando, os que habitam dentro dela se sentem protegidos. Assim é a família edificada por Deus. Mesmo diante de tantos problemas, ela é um lugar seguro e confortável para os seus membros. Assim como as duas casas enfrentaram a tempestade, também todas as famílias enfrentam crises. Umas resistem, outras não. A prova chega para todos os ouvintes do Evangelho, sejam eles prudentes ou nécios. Ela chega em várias formas: tribulação, tentação, doença, prejuízo, luto, morte e juízo final. A tempestade vem contra todas as famílias, porém as que estiverem firmadas na rocha permanecem de pé. A família está sendo, meus irmãos, bombardeada por todos os lados pelo inimigo com armas de grosso calibre. São inúmeros os inimigos da família, como o divórcio, a infidelidade, o ciúme e tantas outras coisas terríveis que estão destruindo as famílias. Assim como uma casa sem alicerce, muitas não resistem à tempestade. O mesmo acontece também, meus irmãos, com aquela família que não obedece à palavra de Deus. Porque há muitas famílias que tratam a Bíblia como um livro qualquer ou como até uma ficção. E aí o resultado nós estamos vendo na sociedade. Por esta razão, nós não podemos construir a nossa casa sobre a areia das ideologias humanas, mas sobre a verdade absoluta da palavra de Deus. Então, meus irmãos, uma casa edificada sobre a rocha, ela tem durabilidade. Construir exige trabalho, tempo e recursos. Você não constrói do dia para a noite. Você leva muito tempo para construir e gasta muito dinheiro com isso, né? Mas é um investimento. Se uma casa não for bem construída, todo esse investimento poderá ser inútil. Imagine você passar a vida toda juntando recursos, trabalhar duro, não é, para construir a sua casa e vir uma tempestade e derrubá-la. Então, para alguém construir uma casa que resista às tempestades, é necessário, meus irmãos, seguir as normas de construção civil. Você não pode construir de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem nível, sem prumo, não é? Sem alicerce. Da mesma forma é a construção de uma família. Todo aquele que deseja construir uma família deve obedecer os princípios que a regem, que estão revelados nas Sagradas Escrituras. Todo aquele que deseja construir uma família deve investir no alicerce, e somente famílias edificadas sobre a rocha conseguem se manter firmes diante das crises da vida. A tempestade vem e passa, mas ela permanece. E é verdade, meus irmãos, né? Por mais forte que seja uma tempestade, ela passa. Mas a casa edificada sobre a rocha permanece. Então,
Assim, o tempo e o vento não podem destruir aquilo que Deus edificou. Assim é a família que faz a vontade de Deus. Ela passa por muitas dificuldades, mas permanece unida e forte, servindo ao Senhor. Por esta razão, meus irmãos, é que nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus, pois Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Há muitas pessoas que só escutam, só ouvem, não é? Mas não colocam em prática. Nós precisamos reconhecer que os princípios divinos não estão ultrapassados. O mundo dá muitas voltas e com essas voltas traz muitas novidades, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Precisamos reconhecer que os conceitos divinos não estão ultrapassados, eles servem para a nossa família, eles são válidos para todas as famílias, em todos os lugares e em todas as culturas. Eles foram válidos para Adão, para Noé, para Abraão, para Isaac, Jacó, para Davi e para tantos outros homens do passado, e são válidos para mim e para você que vivemos no presente tempo. Eles são válidos aqui no Brasil, na China, no Japão, na Coreia, na Itália e em todos os outros lugares. Eles são válidos para os países civilizados, para também aqueles que vivem nas selvas, não é? Para todas as pessoas. Então, tudo o que Deus diz é válido e é importante para todas as famílias. Então, por mais que o homem evolua, ele nunca vai chegar um tempo que ele não vai precisar da palavra de Deus. Ele sempre vai precisar. Não é? Nós estamos passando por grandes evoluções, não é? Na esfera tecnológica, científica, mas continuamos precisando aplicar na prática a palavra de Deus. Meus irmãos, uma casa edificada sobre a rocha cumpre o seu propósito. Assim como uma casa tem propósito, também a família. Uma casa em ruínas não cumpre o seu propósito. Da mesma forma, é uma família desestruturada. O propósito principal da família, meus irmãos, é a glória de Deus. Como diz o nosso catecismo na pergunta número 1, qual o fim principal do homem? E responde dizendo: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E podemos aplicar isso à família. Então, o propósito principal da família é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. A finalidade da família é essa, é viver para a glória de Deus. Há muitas famílias que pensam que existe para ganhar dinheiro. E embora o dinheiro tenha, claro, sua importância, mas é apenas um meio para a nossa manutenção. Não é para isso que nós existimos. Nós existimos para glorificar a Deus. E somente famílias saudáveis podem melhorar o mundo, porque o mundo está doente. A família cristã, a minha família e a sua, deve ser o sal da terra, a luz do mundo e o bom perfume de Cristo. Porque Jesus disse para os seus discípulos: vós sois o sal da terra, e este mundo está apodrecendo no pecado, e assim como o sal, nós precisamos combater a corrupção. O mundo está em trevas, as famílias do mundo estão em trevas porque não conhecem a verdadeira luz. Mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, a minha família e a sua deve ser uma luz, um farol brilhando no meio desta escuridão, deste mundo que nós estamos vivendo. Mas o apóstolo Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Então, este mundo está exalando o mau cheiro do pecado, mas nós somos chamados para exalar o bom perfume de Cristo para esta sociedade através de um caráter íntegro. Então, a família cristã é um canal da bênção de Deus. E quando eu digo um canal da bênção, não é um depósito que retém a bênção, mas é como um canal que conduz à bênção, assim como os canos que trazem água para a sua casa. Da mesma forma, a família cristã deve ser esse canal conduzindo a bênção de Deus para outras famílias, pois Deus disse para Abraão: em ti serão benditas
todas as famílias da terra. E essa promessa se cumpre através de Jesus. Então, todas as famílias que já receberam Jesus como seu Salvador, agora se tornam referenciais e canais da bênção para trazer esta bênção de Abraão, a bênção da salvação de Deus pela fé neste mesmo Deus que Abraão teve, né, para todas as famílias. Quem estiver à sua volta é abençoado com o seu convívio. Né? Todas as pessoas que estão perto de você precisam ser abençoadas através da sua maneira de viver, do seu comportamento. E somente uma família edificada sobre a rocha será uma agência de Deus para levar a mensagem de salvação para outras famílias que estão vivendo longe do Senhor. Quantas famílias, meus irmãos, estão nas trevas, estão se destruindo no pecado, não tem paz, não tem alegria, não tem esperança, e a sua família, ela é chamada por Deus, ela é vocacionada por Deus para ser uma bênção para essas outras famílias. Então, meus irmãos, como você está edificando a sua família, né? A sua casa, sobre a rocha ou sobre a areia? Se nós quisermos ter uma família estruturada que resista às crises da vida, devemos levar a sério a palavra de Deus e construir a nossa casa sobre a rocha. Diante de tantas desgraças que têm destruído as famílias nos nossos dias, importa que cada um de nós tome essa decisão de construir a nossa casa sobre a rocha, praticando a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe para que estas palavras da parte de Deus permaneçam no nosso coração. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, porque conhecemos a tua palavra que é a verdade. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos edificar a nossa casa sobre a rocha, para que quando vier a tempestade, ela não venha desmoronar, mas que ela permaneça firme, Senhor. Porque esse é o nosso desejo de ter uma casa, Senhor, que tem firmeza, uma casa que nos dá proteção, uma casa que nos dá segurança, uma casa que tem durabilidade diante das dificuldades da vida. Abençoa todas as famílias que estão nos assistindo neste momento, que a tua bênção seja derramada sobre todas elas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.